Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar um livro e também falar sobre a vida do autor. Eu gostaria de falar sobre a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. É um livro que está incluído dentro da coleção patrística da editora Paulus. É uma coleção que reúne os principais escritores cristãos desde os primórdios mais antigos, né, até o momento em que nós consideramos como sendo o final da patrística, que é um período específico da história da igreja que vai ali, especialmente os 4 primeiros séculos do cristianismo. Então, dentro dessa coleção, nós temos a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que narra justamente a história da igreja desde o momento em que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo até o momento em que o Eusébio de Cesareia escrevia a própria obra, ali por volta do ano de 300, mais ou menos, né? Ou seja, são 300 anos narrados nessa obra, e é por isso que o próprio Eusébio de Cesareia ele é conhecido como sendo o pai da história eclesiástica, porque ele foi o primeiro grande escritor que reuniu todo o material dos últimos 300 anos e compilou em uma obra de história. Então, por isso que é uma obra considerada clássica, especialmente para quem quer estudar a história do cristianismo, para quem quer estudar a história da antiguidade, especialmente do período romano. É uma obra que é fonte, né, inesgotável, que várias pessoas utilizaram aí, pelo menos nos últimos mais de 1.700 anos praticamente, as pessoas utilizaram como sendo aí uma obra de referência. Apesar de haver controvérsias em torno da própria obra do Eusébio de Cesareia, algumas contestações, debates em cima da própria obra, é considerado um clássico da historiografia cristã. Então, por isso, é uma obra que é de alta referência. Eu acredito que toda boa biblioteca deve ter a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, por ser uma obra realmente basilar. E eu vou falar com vocês então um pouco sobre a história do Eusébio de Cesareia, que é o autor dessa obra, a fim de contextualizar a própria obra, para que você possa entender a importância dessa obra em termos históricos também. Então, Eusébio de Cesareia, ele nasceu por volta do ano de 260 depois de Cristo. Alguns dizem que seria em Cesareia mesmo, que faz parte da região da Palestina, onde hoje é Israel. E esse Eusébio de Cesareia, ele foi aluno de Doroteu de Antioquia, que foi um cristão que ensinou para ele os primeiros rudimentos dos ensinamentos cristãos. E depois ele foi discípulo de Pânfilo, que atualmente é conhecido como São Pânfilo de Cesareia. E São Pânfilo de Cesareia tem toda a história que está relacionada a Eusébio de Cesareia quanto à ideia de martírio. Mas antes de falar um pouco sobre o São Pânfilo, gostaria de mostrar para você o quanto que é importante, especialmente dentro desse período considerado patrístico, a importância da sucessão entre aqueles que eram os mestres e discípulos, né? Então nós temos uma ordem pode-se dizer assim, de ensinamentos. Primeiro nós temos o próprio Jesus Cristo, que vem e ensina aos apóstolos, uma nova geração, pode-se dizer assim, né, de ensinamentos, e esses apóstolos colhem diretamente com Jesus Cristo os ensinamentos. Depois, o próprio Jesus Cristo envia os apóstolos para ensinarem outras pessoas e forma, então, um novo grupo, que é a própria geração posterior aos apóstolos. Depois dessa geração, nós temos uma nova geração, que é justamente a geração de São Pântano de Alexandria, né? São Pântano, ele era um filósofo grego que havia se convertido e, portanto, ele havia aprendido os ensinamentos do cristianismo de alguém, de várias pessoas que tiveram ensinamentos diretamente dos apóstolos, né? Então, ele poderia se dizer ser uma espécie de neto dos apóstolos em termos de ensinamentos. São Pântano ele nasceu por volta do ano de 120, 140 depois de Cristo, né? Então, ainda bem próximo do período considerado período apostólico, né, que se encerraria com a morte de São João. Mas ele teve então ensinamentos diretamente com pessoas que estiveram muito próximas aos apóstolos. São Pântano teve um discípulo conhecido, que é Clemente de Alexandria, que por sua vez teve outro discípulo chamado Orígenes de Alexandria. E Orígenes foi um grande intelectual, escreveu muitas coisas sobre a igreja, em termos teológicos, em termos de documentação. Orígenes
é considerado aqui alguém que comentou, que tratou de forma grandiosa os ensinamentos da igreja, muito embora haja também controvérsias quanto a algumas de suas ideias, muito do que Orígenes escreveu ainda é aproveitado pela igreja. Então, Orígenes, sendo discípulo de Clemente de Alexandria, ele teve também seus próprios discípulos, né? E ele se mudou depois para Cesareia, onde ele teve um discípulo chamado São Pânfilo de Cesareia. São Pânfilo, então, é discípulo de Orígenes. Então, nós temos mais ou menos, então, dentro dessa ordem, né? Jesus Cristo, apóstolos, os discípulos dos apóstolos, São Pântano, depois nós temos Clemente de Alexandria, depois Orígenes e depois São Pânfilo de Cesareia. Então, quase 7 gerações, assim pode-se dizer, né? E depois, São Pânfilo de Cesareia teve outro discípulo, que foi Eusébio de Cesareia. Então, desde Jesus Cristo até Eusébio de Cesareia, nós temos aqui essas gerações. Então, Eusébio colheu os ensinamentos de São Pânfilo, que era discípulo de Orígenes, e eles defendiam, então, as ideias de Orígenes. Né? Isso é importante ressaltar, dentro da história do Eusébio, isso é importante. E justamente desse período que eles ainda estavam aprendendo e tendo basicamente ensinamentos, é que o próprio Eusébio de Cesareia começou a reunir os materiais que o Orígenes havia escrito, né, que ele constituiu uma grande biblioteca cristã lá em Alexandria, e ele pegou esse material depois e acabou trazendo para Cesareia. E aí o próprio Eusébio de Cesareia, junto com o Pânfilo, tiveram a oportunidade de ter acesso a esses manuscritos antigos de Orígenes e, portanto, colher eles, né, e tratar de aprender esses ensinamentos. Né. Ocorre que nós tivemos a perseguição do o imperador Diocleciano. Diocleciano, em 303, começou a sua perseguição àqueles que eram considerados cristãos nesse período. Então, entre 303 e 311, houve um período em que várias pessoas foram martirizadas, perseguidas, templos foram destruídos, enfim, muitas pessoas sofreram simplesmente pelo fato de professarem a fé cristã. Então, dentro desse período da perseguição do imperador Diocleciano, São Pânfilo, que é o mestre de Eusébio de Cesareia, foi preso em 307. E o próprio Eusébio de Cesareia acompanhou o seu mestre na prisão. E lá eles escreveram várias obras de cunho de apologia, né, especialmente em favor de Orígenes. Eles defenderam as ideias de Orígenes e começaram também a escrever outros textos, mas infelizmente foi interrompido porque o próprio São Pânfilo acabou sendo decapitado. Né? E com essa decapitação se encerrou o trabalho de Eusébio junto com o seu mestre. Eusébio então escreveu a biografia de São Pânfilo, retratando toda a história dele, né? E que essa biografia foi muito elogiada, inclusive, por São Jerônimo, considerada aí como um livro elegantíssimo. Né? Então, Eusébio de Cesareia teve esse contato direto com uma pessoa que foi um mártir, né? O São Pânfilo de Cesareia, e depois foi perseguido também. O Eusébio de Cesareia ele foi perseguido e acabou se refugiando em Tiro, e depois foi para o Egito. E quando ele chegou no Egito, lá ele foi preso. Né? E aí nós temos aí também que o Eusébio sofreu então durante a prisão. Ocorre que a tetrarquia era o grupo de pessoas, 4 pessoas que dominavam o Império Romano na época, que por delegação de Diocleciano, né, nós temos então Galério, Constantino e Licínio. E Galério havia sugerido a Diocleciano essa perseguição aos cristãos, e depois ele voltou atrás, percebeu que não era interessante perseguir os cristãos, então soltou o Édito de Tolerância de Galério. Esse Édito de Tolerância pôs fim à perseguição aos cristãos no ano de 311 depois de Cristo. Então, tendo esses cristãos sido perseguidos, né, muitos martirizados, eles ganharam agora a possibilidade de não serem mais perseguidos e terem um ar de liberdade de reunião e de formar seus próprios templos a partir do ano de 311 com o Édito de Tolerância de Galério. Esse Édito de Tolerância não dizia propriamente que o cristianismo era uma religião oficial e nem que era uma religião aceita pelo Império. Era simplesmente aí um momento de tolerância aos cristãos, né? Porque antes era considerado como algo ilegal e ia ser perseguido pelo Império. Com o passar do tempo também nós temos que Constantino e Licínio começaram a fomentar o Édito de Milão.
né? O Galério, que soltou esse édito de tolerância, ele morreu 5 dias depois de ter feito esse édito. Então, nós temos que sobreviver o Constantino e Licínio. Constantino e Licínio fizeram, então, o Édito de Milão, né? Praticamente 2 anos depois do Édito de Tolerância de Galério, eles fizeram esse Édito de Milão. O Édito de Milão, ele dava liberdade religiosa a todas as pessoas do Império e dizia, então, que a religião cristã era legalizada, era permitida, então, no Império. Então, esses 2 éditos dos imperadores serviram para abrir as portas para o cristianismo no Império, né? Acabaram impedindo, então, as perseguições e possibilitaram, então, essa liberdade religiosa aos cristãos. E somente no ano de 380, com o Édito de Tessalônica, né, do imperador Teodósio, é que o Império adotou o cristianismo como religião oficial, né? Então, mais de 70 anos depois desses éditos aqui de Constantino e de Licínio, é que nós temos o cristianismo, a religião cristã, como sendo a religião oficial, né? Então, para deixar bem claro isso, porque algumas pessoas se confundem e dizem, né, que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império, quando na verdade isso aconteceu muito tempo depois do primeiro édito aqui de Milão, né? Então, dito isso, né, Eusébio, depois de 311, né, com o édito de Galério, ele foi liberado da prisão que ele estava preso, né, no Egito, e ele continuou a proceder com seus escritos, né? E logo depois ele foi para a Palestina, justamente para refutar acusações contra os cristãos na época. Então existia essa questão dos debates, né, teológicos, e ele foi lá para a Palestina para defender o cristianismo. E aí é justamente nesse período que ele termina o 8º livro da obra de História Eclesiástica, né, que é esse aqui que nós temos, são 10 volumes, e aqui, nesse período, por volta de 311, é que ele termina o 8º livro, né? Alguns dizem que ele fez os 7 primeiros livros antes de 303 depois de Cristo, né? E aí, terminando esse 8º livro, ele depois se tornou sacerdote da igreja, depois ele se tornou bispo em Cesareia, né, ocupando um cargo de importância naquela região da Palestina. E ele tinha as suas próprias ideias, né, em termos teológicos. Ainda não havia algo consolidado teologicamente ainda em concílios. Então ele adotava, por exemplo, o arianismo, né, que hoje é considerado como sendo uma heresia, mas naquele período ainda não era considerado como heresia. Então ele adotava o arianismo, e o próprio Ario, né, que foi aquele que defendia com maior ardor essas ideias do arianismo, ele foi depois destituído do seu cargo e foi perseguido, e o próprio Eusébio de Cesareia acolheu, né, o Ario, que defendia essas ideias também. E logo depois, pouco tempo depois, Eusébio de Cesareia foi excomungado no Sínodo de Antioquia em 324, justamente por defender as ideias de Ario, né? E ocorre que nós temos que no ano seguinte, 325, o próprio Eusébio de Cesareia participa do Concílio de Nicéia. Ou seja, ele havia sido reabilitado pela igreja. No caso, ele havia então deixado de apoiar as ideias do arianismo, pelo menos naquele momento do concílio de Nicéia. E o próprio Constantino, que era um dos gestores desse concílio, ele declarou contra o arianismo, né? Ele se declarou contra o arianismo, e o próprio Eusébio de Cesareia também se submeteu a isso também. E logo depois do concílio de Nicéia, né, ele participou de vários outros concílios posteriores, teve vários debates, por exemplo, com Eustácio de Antioquia, né, que disse que o próprio Eusébio de Cesareia não havia abandonado o arianismo, mesmo depois do concílio de Nicéia. Mas, enfim, ele continuou com suas controvérsias teológicas, escreveu muitos textos, diversos tratados, tendo acesso a uma vasta biblioteca de escritos, de manuscritos. Ele conseguia ler as obras nas línguas antigas, tanto aí em grego antigo, quanto em hebraico também, e aramaico, e dentre outros textos que ele pôde encontrar. Ele teve acesso a várias obras que atualmente estão consideradas perdidas, né, pelo passar do tempo. Essas obras foram se perdendo, mas ele teve acesso então a um vasto material disponível naquela época que poucos conseguiram ter, e até hoje é tido como uma obra de referência à história eclesiástica, justamente pelo fato de citar e fazer referência a esses documentos e essas obras antigas que poucas pessoas tiveram acesso até então. Então, ele sendo um grande intelectual, tendo o privilégio
de ter acesso a uma boa biblioteca como bispo. Além disso, ele tinha um certo apoio do imperador Constantino, que solicitou a ele que escrevesse a própria biografia do próprio imperador, dentre outras coisas que o próprio Eusébio de Cesareia pôde escrever, defendendo as ideias de Orígenes, apresentando sempre as ideias de Crônicas, mas a principal obra mesmo é essa obra, História Eclesiástica, né, que sobreviveu com o passar do tempo, justamente pela importância que ela tem, né, de consolidar a história do cristianismo dos 300 primeiros anos da história. Né? E dizem, né, que o próprio Eusébio de Cesareia ele tinha um grande domínio de línguas e de capacidade aqui de trazer a possibilidade de reunir esses textos antigos e compilar justamente em uma obra. Né? E o próprio Eusébio de Cesareia dizem que faleceu por volta de 336 ou 339, né, cerca de 10 anos depois do Concílio de Nicéia, tendo falecido então em 30 de maio. Algumas denominações cristãs consideram Eusébio de Cesareia como sendo um santo, né? A Igreja Católica, no momento, não considera como santo propriamente, mas ele é digno de alta referência como um historiador, como um intelectual. Então, é uma obra que vai te trazer informações muito interessantes, né? O que aconteceu depois da própria Bíblia, né? Porque muitas pessoas leem a Bíblia e param ali nos acontecimentos do período apostólico. Mas o que aconteceu com os apóstolos depois daquele período? Aqui, a própria obra História Eclesiástica vai informar o que aconteceu, qual era o fim de cada um dos apóstolos, né? Para onde eles foram, o que aconteceu na vida deles, você vai conferir então nessa própria obra do Eusébio de Cesareia. Então ele vai narrar aqui a história de Jesus Cristo, o que aconteceu com os apóstolos posteriormente a isto, os discípulos dos apóstolos e o que eles fizeram também, até chegar no ano de 300 mais ou menos, que é o período justamente que ele estava escrevendo essa obra em 10 volumes. Né? Um trecho que é interessante, né, que eu poderia mencionar, no livro terceiro, né, aqui na página 113 da obra, nós temos aqui ele falando sobre o destino dos apóstolos Pedro e Paulo. Né? No livro terceiro, no primeiro capítulo, ele diz, né, Pedro parece ter pregado aos judeus da diáspora no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia. E finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. Então, aqui o próprio Eusébio de Cesareia dizendo o que aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro, e como ele acabou falecendo. E ainda continua dizendo, que dizer de Paulo, o qual de Jerusalém ao Ilírico propagou o evangelho de Cristo e, por fim, em Roma foi martirizado sobre Nério. É o que conta literalmente Orígenes no terceiro livro dos comentários ao Gênesis. Ou seja, ele cita o que aconteceu com o apóstolo Paulo justamente com base na referência da obra de Orígenes. Mas ele não apenas cita o que aconteceu com os apóstolos, né? Se você voltar algumas páginas anteriormente, ele vai dizer justamente o que aconteceu com os apóstolos com base em relatos, em documentos que ele pôde consultar. Então nós temos aqui na página 110, ele diz, né? Foi também ele o primeiro de todos os figacais inimigos de Deus, mencionando a Nero, né? Que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que, sob o seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma. E ali, igualmente, Pedro foi crucificado. Confirmam tal asserção os nomes de Pedro e de Paulo, até hoje atribuídos aos cemitérios da cidade. Então, fazendo referência aqui aos cemitérios de Pedro e Paulo, né, que na época do próprio Cesaré, por volta de 300, existia um cemitério chamado Pedro e Paulo, né, onde estariam ali os próprios restos mortais desses apóstolos. Né? E ainda coloca, de igual modo, assegura-o um eclesiástico de nome Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma, ao discutir por escrito com Probo, chefe da seita dos catafígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte. Então aqui ele cita uma referência de alguém que era chamado Caio, que faz referência a onde os corpos, né, dos apóstolos estavam. E aí ele diz, eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Então, fazendo referência a esse Caio, né, fazendo referência numa defesa à igreja, ele diz que ele poderia mostrar onde estão os corpos, né, dos apóstolos.
no caso que Pedro que estaria na colina do Vaticano e Paulo que estaria na Via Ostiense, que é uma via, né, antiga que dava acesso a uma cidade de Ostia, né? Então, ali estariam os troféus desses fundadores dessa igreja. Então, quem fundou a igreja, no caso, que ele considera, seriam os apóstolos Pedro e Paulo, e que seriam os fundadores da igreja em Roma. E aí, ele cita aí ainda, né? Dionísio, bispo de Corinto, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram martírio, escrevendo: numa só memória, unistes o que plantaram Pedro e Paulo em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também, após terem juntos ensinado na Itália, sofreram um martírio na mesma ocasião. Então, ele cita essas referências, né, que ele teve acesso na época, justamente para comprovar esses aspectos de origem. E há outros temas que são interessantes na própria obra, né? O Eusébio de Cesareia trata sobre os livros que são importantes, que são considerados os livros divinos, que formam a Bíblia, né? Porque até esse momento, no ano de 300 e mais ou menos, né, 300 e pouco, não havia se consolidado os livros que eram considerados canônicos, né? A igreja só vai consolidar, de fato, todos os livros considerados como sendo canônicos ali por volta do ano de 390, mais ou menos. Então, nesse período aqui do Eusébio de Cesareia, não estava formado ainda o chamado cânon, né? As obras que eram consideradas divinas e autorizadas pela igreja. E ele vai tratar aqui das obras que ele considera como sendo obras divinas, propriamente, obras que são referência, e obras que ele considera que não seriam referência, que existiam na época dele, que estavam circulando, mas que ele não considerava como sendo obras de referência aos cristãos, né, e de ensinamento seguro. E ele faz, então, outras assertivas se tratando aqui de teologia. É uma obra que tem como fundamento relatar a história da igreja, mostrar o quanto que a igreja sofreu durante esse período de perseguição, mas também mostrar o quanto que a igreja triunfa apesar de todas as adversidades e perseguições. A igreja sempre vai triunfar por estar junto com Jesus Cristo e cumprindo justamente a promessa, né, de Cristo, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, por isso, ele diz que diante de grandes debates, né, diante de grandes controvérsias e de ataques, a igreja permanece, pelo menos até o período que ele diz que escreveu essa obra, né? E a igreja permaneceu com um triunfo. E aí ele faz elogios justamente ao Constantino pelo fato de ser aquele que possibilitou a liberdade dos cristãos e a possibilidade de se propagar a fé como sendo, então, um triunfo do cristianismo. Então nós temos aqui essa obra de alta referência. Eventualmente em outros vídeos eu vou abordar o conteúdo inserido propriamente dentro da obra, mas fica então aqui essa obra de referência e um pouco sobre a vida de Eusébio de Cesareia. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe os comentários se você já leu essa obra de Eusébio de Cesareia, se você gostaria de adquirir, ou se você acha que essa obra realmente é pertinente, né, que vale a pena ser adquirida também. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.